Alô galera goiana, alô galera colorada, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Neste sábado, o Vila Nova estará em campo para enfrentar o CRB pela Série B do Campeonato Brasileiro. E a partir de agora, neste pré-jogo, eu vou trazer para vocês as prováveis escalações, qual deve ser o desenho tático desse jogo, quem é o CRB, adversário do Vila Nova, e o retrospecto. Tudo isso a partir de agora, aqui no Futebol 62. Estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal, já deixe o seu like, comente, compartilhe as nossas publicações. Dessa forma você ajuda a fortalecer este espaço de debate e de cobertura do futebol goiano. Nós temos agora também o nosso site, aí está ele, futebol62.com.br, lá você encontra as principais informações e também muita opinião, muitos levantamentos sobre o nosso futebol. E nessas próximas semanas o site vai passar por incrementos, vai passar por uma melhoria muito grande, tá bem? futebol62.com.br. Quem está conosco aqui também no nosso projeto é a Lutei Magazine, moda em geral, papelaria, bijuterias, calçados, cama, mesa e banho, tudo isso você encontra na Lutei Magazine, ali no Jardim Balneário Meia Ponte, bem pertinho do centro comunitário, na Avenida Ubaldino Naves de Brito. Lutei Magazine no Instagram, como está aí no nome, é Lutei, @Lutei Magazine, você encontra lá no Instagram com fotos de um grande mostruário que a loja conta. WhatsApp 99402-7562, Lutei Magazine com a Wanda, com a Janete, sempre ligadas aqui no Futebol 62. Um grande abraço a todos vocês e obrigado pela parceria. Vamos ao serviço do jogo CRB e Vila Nova, Campeonato Brasileiro da Série B, 12ª rodada. O jogo acontece neste sábado, dia 11 de junho, às 16h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Os ingressos lá são 3 setores diferentes. Então, ingressos a 15, 40 e 100 reais. As mídias sociais do CRB não cita onde é que ficará a torcida do Vila. Eu não consegui buscar essa informação, mas essas são as 3 opções de preço lá no Rei Pelé. A arbitragem para hoje é uma arbitragem novata, Leonardo Willers Lorenzato do Mato Grosso. É a primeira vez que ele vai apitar um jogo de Série B do Campeonato Brasileiro. Já tem alguns jogos pela Série D, tem 2 jogos pela Série C, mas a Série B é a primeira vez. É um árbitro muito jovem, 30 anos, então é uma experiência, né? Vamos dizer assim. CRB e Vila Nova foram escolhidos para serem objeto de uma experiência. Tomara que dê certo, tomara que o Mato Grossense apite bem esse jogo lá no Rei Pelé. Os auxiliares também são do Mato Grosso, Fábio Rodrigo Rubinho e a Fernanda Kruger. O árbitro de vídeo é paulista, o Fábio Rogério Baesteiro. Boa sorte ao quarteto de arbitragem. Vamos agora falar do Vila Nova. O time colorado de Dado Cavalcante deve ter 3 alterações para esse jogo contra o CRB. Os laterais Alex Silva e William Formiga, recuperados de lesões musculares, devem reaparecerem na equipe, e o volante Ralph substitui o volante Rafinha, que está suspenso com o 3º cartão amarelo. Desta forma, o Vila de Dado Cavalcante, num 4-2-3-1, vai a campo, muito provavelmente, com Tony, Alex Silva, Donato, Renato e William Formiga, Arthur Rezende e Ralph, os 2 volantes, Mateuzinho, Wagner e Pablo Diego, lá na frente o Daniel Amorim. Quem também tem dúvidas é a equipe do CRB. O técnico Daniel Paulista utilizou 3 zagueiros contra o Cruzeiro, provavelmente vai voltar ao esquema de 3 volantes contra o Vila Nova, e vamos trazer aqui essa formação do CRB num 4-4-2, né, que vem sendo pouco utilizado, mas aí está o CRB de Diogo Silva, Reginaldo, ex-lateral do Atlético, Gum, ex-zagueiro do Fluminense, Gilvan, também ex-Atlético, Guilherme Romão, né, que já rodou por vários clubes aí do futebol brasileiro, Iago, Claudinei, que já jogou no Vila Nova, William Correia, que já atuou no Palmeiras, recentemente estava no Bragantino, e lá na frente o Longuinho, aquele ex-Guarani, ou o Maicon,
jogador que até o ano passado defendia o Grêmio. Na frente o Anselmo Ramon, centroavante com passagem para o Cruzeiro, Chapecoense, e o Richard, atacante ex-internacional que já esteve aqui na equipe do Vila Nova. Este é o provável time do CRB com 3 volantes, um meia e 2 atacantes para enfrentar o time colorado logo mais lá no Rei Pelé. Bom, é um jogo. Vamos pegar aqui a matemática desse jogo, né, antes da gente entrar numa avaliação sobre ele, falar da importância matemática. As duas equipes estão na zona de rebaixamento. O CRB é 17º com 11 pontos, o Vila é 19º com 10. Muito provavelmente, caso haja um vencedor na partida, este time vai sair da zona do rebaixamento, devido à quantidade de times que tem com uma pontuação muito próxima, logo acima da zona do rebaixamento. Então a vitória praticamente vale uma vaga fora do Z4. A derrota necessariamente mantém a equipe dentro do Z4. Até mesmo um empate pode manter uma ou as duas equipes dentro da zona de rebaixamento. Se mantiver uma, vai ser o Vila, né, que ficará atrás da equipe do CRB. Então é um jogo para você sair ali daquela zona perigosa. Da mesma forma que o Vila olha para o CRB olha para o Vila. O CRB vê no Vila uma grande possibilidade de vencer. O Vila Nova vê no CRB a mesma coisa, uma grande oportunidade de vencer. Então é um jogo onde imagino que as duas equipes vão buscar a vitória. Não acredito que um time vai, pelo menos com o placar em branco, ser mais propositivo do que o outro, ou pelo menos não acredito que uma das equipes vá querer atuar de maneira reativa. A tendência é que eles duelem ali por quem vai ter o maior controle da posse de bola. O Vila Nova já tem essa característica com o Dado Cavalcante, né? E o CRB, por jogar dentro de casa, pela pressão de estar dentro da zona do rebaixamento, é natural que ele saia para cima do time do Vila. Então imagina um jogo de trocação, né? Como é citado esse tipo de partida, as duas equipes tentando buscar o ataque, tentando chegar ao gol adversário. O CRB dentro de casa até agora é uma equipe, aliás, o CRB está na 18ª colocação, né? Não, na 17ª. O CRB está à frente da equipe da Chapecoense. Mas como mandante, o CRB é o 15º colocado, né? Ele não está no Z4, vamos dizer assim, como mandante. Conquistou até agora 8 pontos jogando dentro de casa, ou seja, dos 11 pontos que o CRB tem, a maioria absoluta foi conquistada dentro de casa. A única pontuação que o CRB fez fora de casa foi uma vitória contra o Sport Recife, lá na Arena Pernambuco. Já o Vila Nova, como visitante, também tem uma colocação melhor do que ele tem como mandante, vamos dizer, como geral. Como visitante, o Vila é o 17º colocado. Ele tem 3 pontos aí na tabela de classificação como mandante. Então, são duas equipes que não fazem grandes campanhas, evidentemente, mas que têm, na situação que eles jogam hoje, o CRB de mandante e o Vila Nova de visitante, colocações um pouquinho melhor do que a que eles têm na classificação geral. As substituições no Vila, eu penso que o Vila ganha com os retornos dos laterais titulares, o Alex Silva e o William Formiga. O Ralf, eu não vejo esse ganho em relação a Rafinha. A questão é que o Vila não conta com o Rafinha, né? Então não adianta você ficar lamentando a ausência do volante. O Ralf vai precisar jogar. 2 jogadores, assim como eu projetava para o jogo contra o Brusque, eles serão fundamentais para um bom desempenho ofensivo do Vila, Mateuzinho e Wagner. O Vila precisa que estes jogadores entrem no campeonato, ou pelo menos que um deles entre no campeonato, porque você tem os seus 2 principais articuladores, que esta é a condição do Mateuzinho e do Wagner. Eles são os responsáveis pela armação das jogadas do Vila, especialmente pelo centro do campo. O Wagner entra como meia, mas o Mateuzinho tem jogado centralizado quase o jogo inteiro. Se estes 2 jogadores não funcionam, o seu poder criativo se limita demais, fica muito reduzido. Você basicamente fica refém de bolas cruzadas na área. E o Vila precisa criar
algum poder de penetração, de infiltração na defesa adversária, e mais do que isso, o Vila precisa melhorar e de maneira muito contundente o seu nível de finalizações no gol adversário. O Vila finaliza muito mal no gol adversário, por isso faz poucos gols, por isso quase sempre está ou empatado ou atrás no placar. Então estes são desafios, quem sabe o Vila consiga ter um melhor desempenho nestes quesitos, tanto nessa armação central com o Wagner e o Mateuzinho, como nas finalizações para esse jogo lá contra o CRB. Uma derrota seria catastrófica nesse jogo, pois começaria a afundar o Vila dentro da zona do rebaixamento. Até agora, em todas as rodadas, o Vila está indo para os jogos, se vencer, sai da zona. Se vencer, sai da zona. Mas se você vai pegando uma sequência de resultados negativos, sem vitória, o Vila só ganhou um jogo até agora em 11 disputados na competição, então, o que é muito pouco, você vai afundando na zona de rebaixamento. E zona de rebaixamento é um lugar que, além de muito ruim, é extremamente perigoso, porque ele cria uma série de fatores negativos. A pressão externa aumenta demais, a desconfiança do elenco aumenta, a desconfiança em relação à comissão técnica aumenta, a confiança dos jogadores cai, então tudo isso dificulta demais o trabalho. Um jogo que já é difícil por natureza, em uma competição tão equilibrada como a Série B, ela ganha aspectos também ainda mais negativos que dificultam ainda mais a missão daquelas equipes que estão lá. Por isso que às vezes a gente vê alguns times de qualidade entrar na zona do rebaixamento e depois não dão conta, sair mais. Mas não sai por conta de quanta coisa negativa tem em volta desta colocação. Eu não vejo favorito nesse jogo no Rei Pelé, para mim não tem favorito nesse jogo, mesmo com o CRB jogando dentro de casa. O CRB não é um time de desempenho, de grande desempenho dentro da competição. O Vila também não vem sendo essa equipe, então para mim não tem favorito nesse jogo. Depois da partida eu farei uma live, hoje um pouco mais rápida, mas farei uma live ali de 30, 40 minutos para a gente analisar o que foi este Vila Nova e CRB, tá bem? Muito obrigado a todos pela participação, muito obrigado a todos aqui pela audiência no canal, e fica à vontade para deixar aí a sua manifestação, né, a sua mensagem, ela é sempre muito bem-vinda aqui no Futebol 62, e até mais tarde.